quando eu vou fazer a divisão de um número natural por uma fração, eu vou manter o número natural, inverter a operação e inverter a fração. Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Sim. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 15, que vai dar 45, dividido por 2. Aqui embaixo é como se tivesse o número 1. Então, 3 vezes 5, 3 vezes 15, 45. 1 vezes 2, 2. Aí eu tenho lá, ela dá ao todo 45 meios de voltas. Ou eu posso dividir o 45 por 2 e chegar em 22 voltas e meia. 22,5 voltas. Então, ou ela dá 45 meios, ou ela dá 22,5, 22 voltas e meia, tá? Aí ele fala assim, ó. Se em cada volta ela percorre 1.500 metros, quantos metros ela percorrerá em 3 horas, né? Aí eu tenho lá que a fração de hora, o tempo que ela leva para dar essas 3 voltas é 45 meios, né? Ele quer saber, ele fala assim, que cada volta, então para ela dar uma volta toda, ela leva 2 sobre 15 de 1 hora. Para ela dar 3 voltas, né? 3 voltas, ela gasta 45 meios. Cada volta dessa tem 1.500 metros. É o que ele está falando aqui, né? Se ela percorrer 3 horas, quanto que ela vai gastar? Então, quantos metros, aliás, ela vai andar? Então, eu vou fazer 3 vezes 45 meios. Então, 3 vezes 45... Peraí, galera. Vai dar 135 meios. Então, aqui a resposta é 67,5. Ou 67,5. Aqui não é 3, não, é 1.500. Aqui, ó, o que ele quer saber é dos 1.500, é em metros. Então, eu tenho 1.500 metros vezes o tempo que ela leva, a quantidade de voltas que ela leva em horas para andar esses 1.500. Em 1 hora, ela anda 1.500. E em 3 horas? Então, é vezes 45 meios. Então, vai ser lá 1.500, né? Vezes 45, que vai dar 67.500. Isso daqui dividido por 2. Então, ela vai andar 33.750 metros. Entendeu, João? Sim. Era só fazer a conta de multiplicação. Então, ele fala lá, né? Ele fala, né, que ela anda de bicicleta todos os dias e que ela gasta 2/15 de 1 hora, né? De hora. Então, é de 1 hora. Aí, depois, na A, ele pergunta, em 3 horas, quanto que ela vai gastar, né? Então, tá aqui, ó, ela gasta... Aqui é o tempo que ela gasta para dar uma volta completa, que é 2/15 de horas. Aqui, em 3 horas, ela gasta 45 meios, né? Aí ele pergunta, ele fala que em 1.500 metros, quanto que corresponde a essas 3 horas aqui, né? Que é o 45 meios. Então, você vai fazer multiplicação.
Lembrando que quando eu faço multiplicação de frações, eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Aqui embaixo tem o número 1 que eu não preciso representar. Certo? Sim. Mais algum? Não, era só esse. De todos que a gente fez, de multiplicação, de divisão, só esse foi o problema? Sim, Pro. Que bom. Eu vou postar esses gabaritos hoje para vocês fazerem a correção. Alguém mais teve dúvida que gostaria que eu resolvesse algum exercício ou comentasse? Ou da apostila ou do caderno extra? Ninguém, gente? As que eu tava com dúvida, eu revi o vídeo aula da aula, referente à aula, e consegui. Que bom. Fico muito contente com vocês. Estão se desenvolvendo muito bem. Essa parte a gente precisa aprender muito bem, por quê? Porque vocês repararam lá na página 115, no exercício 7, repararam que vocês têm expressões numéricas? Sim. Então, é aqui que fica um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente tem que continuar, a gente tem que resolver as expressões, né? De acordo com todas as regras de resolução e tem que pensar nessas operações com frações. João, na página 115, no exercício 7, quanto deu a sua A? Olha, eu acho que está errado. Eu tenho quase certeza Quanto deu? que deu 7 nonos. Eu tenho quase certeza que está errado. Por que você tem essa certeza toda? Que eu acho que na conta eu fiz alguma coisa errada que deu isso. Eu acho. Giovanni, quanto deu a sua A? Giovanni. Diego, quanto deu a sua A? Gente, vocês estão me ouvindo? A minha deu 5,21 avos. Tá. Pamela, quanto deu a sua? 7/18. 7? Aham. Tá. Eu vou resolver esse exercício 7 todinho junto com vocês, tá? Aí quem acertou bem, quem não acertou, vai fazendo a correção, tá? Aliás, eu vou tirando print e depois corrige, tá, gente? Só presta primeiro atenção em tudo que eu vou fazer e aí depois vocês copiam do print que eu vou colocando para cada um, tá, gente? Então, vamos lá, vamos resolver. Esse daqui é o 7 da página 115. Então, esse é o A. A gente tem aí 4 nonos divididos por 2/3 mais 5/6 vezes 1/3. Então, a gente tem essa expressão. Isso é uma expressão numérica. Só que agora não é com número natural. É com número fracionário, tá? Mudar o número, deixar de ser número inteiro e passar a ser fração,
não muda a ordem que eu devo seguir para resolver as expressões, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma regra que fala que eu tenho que resolver divisão e multiplicação primeiro, né? E eu devo resolver na ordem que elas aparecem. Então, eu vou resolver quem aparece primeiro aqui, que é a divisão, tá certo? Eu tenho uma divisão entre duas frações. Então, o que eu vou fazer? Manter a primeira fração, inverter a operação e inverter a segunda fração. 3/6 mais 5/6 vezes 1/3. Agora aqui, ó, eu já consigo resolver. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 4, 12. 9 vezes 2, 18. Mais 5/6 vezes 1/3. Vou continuar seguindo a regra de resolução de expressão. A regra me diz, resolva primeiro multiplicação e divisão. Aqui tem uma multiplicação, eu tenho que resolver primeiro do que eu vou resolver a adição. Então, eu vou copiar aqui, ó, 12/18 mais. Aqui eu vou resolver, ó, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 3, 18. Agora, olha só, eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. Quando isso acontece, eu vou manter o denominador e vou somar os numeradores. 12 mais 5 vai dar 17. Não existe uma tabuada que tenha o número 17 e o 18 ao mesmo tempo. 17 é ímpar, 18 é par. Não dá para simplificar. Então, eu termino aqui o meu exercício. Entenderam o que eu fiz, galera? Sim. O que é importante aqui? Não deixar de seguir as regras de resolução e depois aplicar o que a gente conheceu agora há pouquinho de forma isolada. Então, a gente aprendeu a fazer soma de fração com denominadores iguais. Se os denominadores fossem diferentes, eu ainda ia ter que tirar o MMC. A gente aprendeu a fazer multiplicação de fração. A gente aprendeu a fazer divisão de fração. Então, repara que juntou tudo que a gente aprendeu num exercício só, mais o conhecimento que a gente deve ter de resolução de expressão numérica. Então, se não tiver atento a todas as partes de resolução, vai errar o exercício, tá, gente? Eu tirei o print, a resolução vai estar aí no chat para vocês depois corrigirem. Agora eu vou fazer a B, tá? Então, a B é 7/6 mais 1/3 dividido por 1/4 menos 1/2 vezes 3/2. Então, vamos lá. Oi? Bem sucinto. Vamos lá. Olhando a expressão, eu vou começar a resolver por esses dois carinhas aqui, que é o carinha que envolve a divisão. Estou seguindo a regra de resolução, tá? Então, vou copiar esse cara aqui, ó. 7/6 mais. Tem uma divisão de fração. Para dividir fração por fração, eu vou manter a primeira fração igual, vou inverter a operação
e vou inverter a segunda fração. Menos 1 meio vezes 3 meios. Então, aqui, ó, 7 sextos, mais 1 vezes 4, 4, 3 vezes 1, que está aqui embaixo, 3. Menos. Aqui é uma multiplicação de frações. Então, eu vou fazer a multiplicação numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Agora, eu tenho uma soma e uma subtração de frações com denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, eu preciso tirar o MMC. Por que eu vou tirar o MMC? Para deixar o mesmo denominador, encontrar frações equivalentes. Então, o MMC aqui, ó, de 6, 3 e 4. 6 e 4 são pares, então 2 divide todos os números pares. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 não dá para dividir por 2, então eu copio. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 ainda é par, ainda dá para dividir por 2. 3 não dá, eu copio. 3 não dá, eu copio. 2 dividido por 2 dá 1. 3 e 3 dá para dividir por 3. Aqui vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Para achar o MMC, eu vou multiplicar esses carinhas aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O MMC aqui é 12. Então, 12 agora vai ser o denominador de todas essas frações. Ó. 12, 12 e 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Vezes 7, 14. 12 dividido por 3 vai dar 4. Vezes 4, 16. 12 dividido por 4 vai dar 3. Vezes 3, 9. Agora eu tenho uma soma e uma subtração de frações com o mesmo denominador. De acordo com a regra de resolução de expressão numérica, eu resolvo na ordem que elas aparecem. Então, eu vou fazer aqui, ó, 14 mais 16 vai dar 30 dozeavos, menos 9 dozeavos. 30 menos 9 vai dar 21 dozeavos. Tem uma tabuada que tem o 21 e o 12. Então, eu posso simplificar esses números. Ou, se eu fizer pela regra de divisão, 2 mais 1 é 3, 1 mais 2 é 3. Esses carinhas aqui, ó, eu consigo dividir por 3. Então, eu posso simplificar este resultado. 21 dividido por 3 vai dar 7. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, a resposta final deste exercício é 7 quartos. Certo, galera? Sim. Sim, Pro. Alguém tinha acertado? Não. É legal agora que quando vocês forem copiar, aliás, corrigir, vocês comparem o que eu resolvi aqui com o que vocês resolveram, porque aí vocês vão descobrir a parte que vocês erraram, tá, galera? Que aí quando forem fazer de novo, vão prestar mais atenção, né? Vamos lá, vamos fazer o C agora. No C eu tenho aí 2/5
vezes 4/3 mais 1/6 dividido por 5/2. Pela ordem de resolução das expressões, eu vou resolver multiplicação e divisão primeiro, né? E eu vou resolver na ordem que elas aparecem. Então, quem aparece primeiro aqui é essa multiplicação de 2/5 vezes 4/3. Para resolver isso, eu vou fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Mais, aqui, ó, eu tenho uma divisão de frações. Quando eu tenho uma divisão de frações, eu vou manter a primeira fração, 1/6. Vou inverter a operação, então, se era divisão, passa a ser multiplicação. E vou inverter a segunda fração. Essa é a regra de divisão de frações. 8/15 mais. Por que eu não resolvi isso aqui primeiro? 8/15 mais 1/6. Porque pela regra de resolução de expressão numérica, primeiro eu resolvo a multiplicação, tá? Então, aqui eu vou fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 5, 30. Agora eu tenho uma soma de frações com denominadores diferentes. Preciso tirar o M, M, C para deixar essas frações com o mesmo denominador para depois poder resolver a minha soma, tá, galera? Então, eu vou fazer o MMC entre 15 e 30. Isso daqui dá por 2. Aqui vai dar 15, aqui vai dar 15. Isso dá por 3. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 5. Isso dá por 5, vai dar 1 e vai dar 1. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então, o MMC de 15 e 30 é o próprio 30. Vou colocar aqui mais para baixo. Então, o MMC aqui é 30. 30 dividido por 15 vai dar 2. Vezes 8 vai dar 16. 30 dividido por 30 vai dar 1 vezes 2, 2. Então, isso daqui é 16 mais 2, que vai dar 18. E o denominador permanece o mesmo. Posso simplificar essa fração. Se eu posso simplificar essa fração, o meu exercício não acabou, tá? Posso começar aqui, ó, por 2, porque os dois são pares, né? Posso começar por 3, aí eu vou pensar em todas as tabuadas que tem esses números. Eu vou lá na tabuada do 6, ó. 18 dividido por 6 vai dar 3. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, a resposta final aí é 3/5. Se eu quisesse ter feito por 2, 18 dividido por 2 e 30 por 2, eu poderia. E aí, quanto desse, eu ia dividindo por 2. Então, não importa por quem eu vou simplificar. Importa a fração final que eu vou chegar, tá, gente? Dúvidas? Não. Vamos fazer o D agora.
Ah, agora eu lembrei que eu não falei sobre números mistos com vocês, né? Não, já falou. Não Na falou, próxima, não. falou Não, Ela próximo. falou que ia falar depois. É, Ah, eu vou passar, esse D a gente ainda não vai resolver, tá, gente? Esse D deixa aí porque ele tem um número misto. O número misto dele é o 2 inteiros e 1/8. Eu vou primeiro passar uma parte escrita para vocês com exemplos. Então, eu vou deixar isso. Aí depois, é que eu acabei esquecendo totalmente disso, porque já era para eu ter feito. Depois que eu passar essa parte escrita, eu vou pedir para vocês ou imprimir ou copiar no caderno que tiver lá. Vai ser um resuminho bem básico, tá? Porque a gente vai ler em sala de aula e eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, esse D a gente ainda não mexe. Porque primeiro eu quero ter a parte escrita para vocês poderem ir lendo e ter isso no caderno, tá bom, gente? Tá. Deixa eu ver se tem mais exercício desse tipo. Ó, lá no... Peguem o caderno de atividade extra, por favor. No caderno de atividade extra, na parte de adição e subtração com frações, que é a página 93, o exercício 6, ele é com números mistos, né? Qual mais? O exercício 3. Então, esses exercícios aqui eu acredito que vocês não devam ter feito, porque a gente não viu. No exercício 6 da página 97, o item C tem número misto. Então, para adiantar, eu já vou deixar lá no Schools para vocês ou imprimem ou passem para o caderno, e na próxima aula a gente vê junto isso aqui, tá? Essas expressões, a C, alguém acertou a C? A C dá 1? A C da... Lá voltando para a apostila, na página 115, a C, que eu resolvi, que deu 3/5. Alguém tinha chegado nesse valor? Vamos fazer mais alguns exercícios desse tipo que eu acabei de resolver, tá, gente? Então, vocês podem consultar aí o nosso chat, que tem a foto deles resolvidos, né? E tá bom, porque eu acabei de explicar para vocês, está fresquinho ainda na cabeça. Então, eu vou passar umas 3 expressões para vocês resolverem. Aí eu vou dar o tempo e depois a gente comenta já nessa aula aqui, tá bom? Então, peguem o caderno de matemática para poder copiar no caderno.
Então, resolvam esses exercícios aí no caderno. Se der tempo, a gente corrige hoje ainda. Se não, a gente corrige na nossa aula de amanhã. Se tiverem alguma dúvida em alguma parte do processo, me chamem. Eu estou aqui, tá, gente?